Muito bem, amigos da TV Paraná, aqui o nosso portal também Litoral PEG News, nas redes sociais, o nosso canal do YouTube. Estamos começando mais uma rodada de sabatina com os candidatos a candidatos a prefeito de Pontal do Paraná e as entrevistas, né? E hoje estamos recebendo a doutora Virgínia Pedroso, que é pré-candidata a prefeita aqui de Pontal do Paraná. E eu já estou recebendo, agradecendo sua presença também, Virgínia, aqui nos estúdios da TV Paraná, em Pontal do Paraná, mais precisamente no Balneário Ipanema, e você dando o seu boa tarde, seu boa noite, seu bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, né? Boa noite para quem é da noite aqui na web, e já falando um pouquinho de você aqui. Que bom tê-la conosco, doutora. Eu que agradeço essa oportunidade. Acho que o município, assim como todos os municípios do Brasil, está passando por um momento de decisão da vida de toda a população, que não é só para um dia, só para um mês, mas são os próximos 4 anos. Então, eu agradeço esse espaço que a TV Paraná está dando para todos os pré-candidatos, porque eu acho que é a população ouvindo os pré-candidatos e após as convenções dos candidatos é que poderá tomar a decisão de quem a população deseja que governe o município pelos próximos 4 anos. E ao meu lado aqui, no nosso comentarista político, Altair Ferreira, que já começa também, né, perguntando, e a rodada começa agora, sabatinar a doutora Virgínia Pedroso, candidata a prefeita de Pontal, pré-candidata a prefeita de Pontal do Paraná. A gente quer deixar bem claro que o procedimento perante todos os candidatos são iguais, para que o internauta, para que aquele que está em casa, no seu veículo, através do celular, assistindo, ou até ouvindo, porque também a Rádio Capital Sul FM a gente vai rodar esse material. Então, a gente deixa bem claro que as mesmas perguntas que vão ser feitas para a doutora Virgínia foram feitas para o prefeito Edgar, foram feitas para o Abrão, para o doutor Daniel, para os outros pré-candidatos. Então, não foge, ninguém é beneficiado, ninguém é prejudicado, é ao mesmo tempo, é os mesmos blocos e as mesmas perguntas, né? Não tem intenção de fazer pegadinha ou complicar a vida de ninguém, porque a gente tem que respeitar aquele que está nos assistindo, aquele leitor, que não é só de Pontal do Paraná. Essas imagens vão chegar em todo o Brasil, em todo o Paraná, e a gente sabe que o litoral é uma região do estado de lazer, onde muitas pessoas, muitas famílias vêm somente para o final do ano, mas tem interesse no progresso do município. Então, a gente não fala somente o interesse das pessoas que estão aqui no dia a dia, mas também pessoas que têm seus comércios, têm seus patrimônios aqui no município e não residem, vêm somente para lazer. Mas eu quero começar aqui a perguntar para a doutora Virgínia o que levou ela a lançar seu nome pré-candidato pelo PMDB. A gente sabe muitas coisas que a gente pergunta, mas como eu falei, nós falamos para as pessoas. O que levou a doutora Virgínia a lançar o seu nome como pré-candidato a prefeito pelo PMDB? Então, Taíco, é bem o que você disse. A gente que está nesse meio e que está convivendo com os partidos e a questão política há muitos anos, então você sabe o que levou o meu partido a indicar o meu nome como pré-candidata, que isso só será resolvido na convenção que está marcada para o dia 2 de agosto. Eu sempre participei de todas as campanhas desde que me tornei eleitor e até antes disso, e sempre nos bastidores e nunca me candidatei a nada. O nosso partido, infelizmente, perdeu, o seu presidente, falecimento, e um dos nomes que estava também no partido como um possível pré-candidato do PMDB decidiu mudar de legenda em março desse ano, e por conta de toda a história política que o partido tem aqui em Pontal e pela grandeza do nosso partido, e então nós nos reunimos, reuniu o nosso diretório, e entendemos que seria importante que o partido continuasse o trabalho que sempre foi feito, e desde já agradeço a todos os companheiros do PMDB pela indicação do meu nome como pré-candidato do partido. Isso é uma grande responsabilidade.
devido ao trabalho que o PMDB já fez aqui no município, juntamente com outras legendas, é claro, que ninguém faz nada sozinho. E, então, na verdade, sou pré-candidata do PMDB por uma escolha partidária e aceitei esse desafio. Queria saber, doutora Virgínia é pré-candidata. Sendo eleita prefeita de Pontal do Paraná, qual será o perfil dos seus secretários e diretores? Olha, Marcos, eu acho importante falar sobre isso, porque nós vivemos num período que se fala muito em reforma administrativa, ajuste fiscal e da necessidade de se reduzir a máquina pública. Eu entendo que Pontal será necessário fazer essa reforma administrativa. Nós pretendemos diminuir o número de secretarias. É óbvio que a legislação não permite que se extingam algumas secretarias, até porque hoje muitos recursos que vêm para o município vêm de fundo a fundo, então tem secretarias que são obrigatórias. Entendo também que a escolha da equipe tem que ser uma escolha por conhecimento técnico. Então, um dos meus compromissos, inclusive nas minhas andanças que tenho feito aí, conversado com muita gente, é de que o diretor-geral de todas as secretarias necessariamente deverão ser ocupados por servidores efetivos, concursados. Por que isso? Porque eles que estão aí na administração há décadas, né? Tem servidores que já faz 17 anos que estão lá, então eles conhecem todo o funcionamento da máquina. E então, nada mais justo que eles possam ocupar, porque para mim, o diretor-geral é a pessoa, ou a diretora-geral, né? É a pessoa que tem que ter o conhecimento daquela área. Não adianta eu pegar e colocar numa secretaria, por exemplo, de ação social, colocar como diretora-geral uma pessoa que não entenda daquela pasta, ou na saúde, ou na educação. Então, primeiro, eu acho que em a população me escolhendo como prefeita pelos próximos 4 anos, assim que terminar a eleição, a gente já tem um estudo dessa mudança, dessa alteração administrativa, mas a gente vai conversar com a população para ver se é isso mesmo efetivamente que a população quer e mandar um projeto de lei para a Câmara para fazer essa alteração para que já em 2017 haja essa redução da máquina pública, porque atualmente nenhum governo comporta tanto cargo comissionado como tem, não só aqui em Pontal, mas em diversos municípios. Dona Virgínia, você falou aqui numa reforma administrativa. A gente tem acompanhado o discurso já pelas redes sociais dos demais candidatos, e principalmente os de oposição. Dizem que esse preenchimento de cargos por parte de políticos vem por indicação de vereadores, deputados, partidos, e muitas vezes vem pessoas sem condições de assumir aquela pasta e acaba sobrando o rojão para o prefeito. Na tua gestão, sendo eleita, como é que vai ser esse tratamento com a Câmara? Até porque você é testemunha das dificuldades que o Gimenez teve na primeira gestão dele, quando ele tinha a Câmara totalmente, 90% contra ele, ele teve que fazer greve da saúde para jogar a população contra os vereadores, aquela guerra toda que foi. E a gente sabe que a tua coligação, todo mundo aí sendo eleito, independente dos nomes, você terá uma minoria, pelo menos para iniciar. Depois o Edgar fez um vereador, hoje tem 9, né? Então não tem 10 até, dá para considerar. Então, como é que se vê essa negociação, falando dos cargos, mas também de convivência com a Câmara para essas reformas e os projetos? Bom, primeiro eu quero te corrigir, porque o Edgar não tem 10 vereadores. 9, né? Na verdade, quem tem é a população, né? Porque os vereadores não, eu disse tem o lado dele, né? Tem o lado dele, apoio como aliado. Porque quem tem vereador, na verdade, é a população que... Não, mas a discussão é a indicação de cargo. Por isso que eu falei que ele tem 9, ele elegeu a Rosilene, e hoje ele tem, com exceção da Negra, que é do teu partido,
que é a oposição, os demais são todos da base política dele, né? Não vou entrar no mérito da questão de base política e não vou discutir aqui o governo do atual prefeito. Eu acho que a gente está aqui para discutir o futuro de 2017. As indicações dos cargos que nós falávamos. Eu sou a minha formação, né? Eu sou advogada e eu acho que há que se respeitar a lei maior do nosso país, né? Que é o que existem os poderes são harmônicos e independentes entre si. Acho muito ruim para a população, Taíco, que haja, como você está mencionando, troca de favores entre os poderes, porque isso eu acho que acaba causando uma certa dependência, que é o que a Constituição veda, os poderes têm que ser independentes. Então é óbvio que dentro da nossa coligação, né, que efetivamente, se ela vier a ser homologada nas convenções, existirão outras legendas partidárias e que dentro dessas legendas eu tenho absoluta certeza que tem pessoas que são totalmente capacitadas para assumir algum cargo. Agora, barganha com vereador, eu acho extremamente complicado e acho que daí perde a característica do legislativo, que é exatamente o de fiscalizar o executivo. A partir do momento que você barganha, o vereador acho que deixa de cumprir a função dele, que é de fiscalizar, uma das principais funções, que é de fiscalizar o executivo. Não significa que eu, sendo vitoriosa, não possa, de repente, até de coligações diferentes, de outras legendas que de repente até não me apoiaram na empreitada, mas que são capacitadas para assumir algum cargo, não possam ser convidadas para fazer parte, porque não. Acho que esse momento é de discutir a melhoria para o nosso município e nós temos que escolher pessoas que realmente tenham interesse e capacidade de fazer isso, melhorar a vida do nosso povo. Como é que se interpreta o celetista, o funcionário ou concursado ou estatutário depois de um tempo, com o cargo de comissão? Porque muitos dizem, né, uma controvérsia, dizem que o cargo de comissão às vezes é melhor para a máquina pública do que às vezes o estatutário, aquele de carreira. Porque o comissionado, se ele não estiver rendendo, estiver trazendo algum problema para a administração, você exonera do dia para a noite e pronto. O estatutário, você tem que engolir, fazer um processo administrativo, justificar por que você vai exonerar ele. Na tua opinião, essa produtividade entre o estatutário e o comissionado, que nem todos os comissionados também têm problemas, a maioria são competentes, né? Eu vou repetir o que quem conviveu comigo durante o período que eu estive ocupando um cargo na gestão passada, eu vou repetir para você o que eu dizia para todos eles. O comissionado está diretor, está secretário. O servidor público concursado, ele é servidor. Essa é a primeira diferença. A segunda, respondendo a tua pergunta, Taíco, eu acredito assim, que existem excelentes servidores concursados. Isso é a grande maioria. Não vou dizer que todos desempenham a função para a qual ele efetivamente prestou concurso público. Da mesma forma, existem comissionados que efetivamente trabalham. Agora, tem uns que não. E aí que vem o grande problema. Por que não se exonera? Exatamente pelo que você disse, que às vezes há esse fisiologismo de ter uma indicação, ou de, no caso atual, né, que tem muitos comissionados indicados por outros agentes políticos. Então, de repente o prefeito não exonera por conta de perder algum respaldo, alguma retaguarda política. Eu penso que tem que ser pela produtividade. Agora também tem que ver por que o concursado não está produzindo, sabe? Eu acho que tem que ter um projeto para motivação do servidor. Isso também tem dentro das nossas propostas que a gente vai discutir com a comunidade. Isso está contemplado. Com relação aos regimes que você me perguntou também, que são coisas diferentes, hoje o município, infelizmente, ele conta com 2 regimes de admissão de pessoal, que é o regime seletista e o regime estatutário. Quando estava procuradora, eu tentei muito
que fosse instituído um único regime, e o servidor sabe do que eu estou falando. E, infelizmente, por conta da questão de prioridade mesmo da secretária da época, né, e até por outras questões burocráticas, não foi possível. Hoje ainda nós temos, entre os concursados do município, dois tipos de regime, o estatutário e o seletista. Eu acho que o seletista perde de um lado porque ele não tem carreira, e o estatutário perde do outro porque o seletista tem fundo de garantia e o estatutário não. Isso nós também vamos ter que corrigir, porque todos são servidores, prestaram concurso público, então acho que tem que ser aplicado o princípio da isonomia e tratados igualmente. Nós estamos recebendo hoje aqui a doutora Virgínia Pedroso, que é pré-candidata a prefeita de Pontal do Paraná. E eu quero até que você deixe uma pergunta no ar para a gente perguntar no próximo bloco a doutora, e depois vou fazer mais uma então. Fica com você, a próxima pergunta para o próximo bloco. A minha pergunta que você vai responder no próximo bloco é sobre a T-Quinte. Muita gente fala sem conhecimento, outros, ou às vezes o próprio atual prefeito, Edgar, diz que gera o emprego, gera o fomento no comércio, mas tem um déficit muito grande, triplicou o número de alunos na sala de aula, nos postos de saúde, nas escolas, no transporte de alunos. Então é isso que eu vou te perguntar sobre a T-Quinte, né? Porque agora diz que volta a ter mais 1.000 pessoas nos próximos dias. Sobre a T-Quinte, que você, como procuradora, que foi do município por muitos anos, você sabe explicar melhor para a população esse contrato, esse convênio que foi feito em Brasília, aí, onde o município não vê um tostão de todo o volume de investimento que a T-Quinte faz para o Brasil, né? Porque o trabalho ali é para o Brasil. A gente vai a um rápido intervalo e volta na sequência com o segundo bloco dessa entrevista. Estamos de volta aqui com o nosso programa de entrevistas. Estamos sabatinando hoje a doutora Virgínia Pedroso, que é pré-candidata a prefeita de Pontal do Paraná, e ficou aquela pergunta no ar, no bloco, sobre a T-Quinte, né, doutora? T-Quinte, um bem ou um mal para Pontal? Olha, eu acho que todas as empresas que gerem emprego é bom para o município. A população está carente de emprego. Especificamente sobre a T-Quinte, Marco e Taíco. Quando eu estive à frente da Procuradoria do Município, que a T-Quinte retomou os seus trabalhos depois de um período que ela ficou inativa, o que a gente buscou dentro da Prefeitura foi que houvesse uma compensação da empresa, exatamente pelo que o Taíco disse. É óbvio que com a vinda de uma empresa dessa de grande porte e com esse número de funcionários, ocasiona um aumento da demanda, tanto de saúde, de educação, até de manutenção das vias públicas, né? Creche, né? Vagas nas escolas e tudo isso. O que se buscou então? A gente, primeiro, a T-Quinte, ela utilizava um imóvel que é do município para alojamento. E se buscou uma compensação, e a T-Quinte, então, à época, ela teve que construir 2 escolas, que efetivamente foram construídas, uma que é lá no Vila Nova. Fico triste de ver que a outra escola, que já havia lá naquela localidade, não foi utilizada pelo planejamento que tinha sido feito à época, porque a T-Quinte construiu uma escola muito bonita e a ideia era que a outra se transformasse num CMEI. Passaram-se mais de 3 anos e meio e aquela escola lá está sem utilidade. A própria escola que a T-Quinte construiu lá, me parece que está funcionando só meio período. Então fica inativa
pelo resto do tempo. Também a Tequinte, à época, construiu a escola hoje que foi dado o nome de Zélia Seranto, né? Uma pessoa que fez parte também da nossa administração, e foi uma justa homenagem para essa pessoa. Então eu acho o seguinte, se vem a empresa e traz demanda, cumpre a prefeitura, ao prefeito, exigir dessa empresa que adote medidas compensatórias. Com relação à carga tributária, Taico, é óbvio que não vou dizer aqui que nós podemos interferir na legislação federal. Nós podemos legislar nas situações locais. Veja o seguinte, eu não estou dentro da prefeitura, mas o que se comenta é que nem o transporte desses funcionários que é feito por uma empresa aí que de alguma forma utiliza e até causa desgaste na nossa malha viária, não recolhe o ISS para Pontal. Então, quer dizer, falta talvez fiscalização. Sabe? As empresas que prestam serviço para Tequinte, elas são obrigatoriamente, por lei, que elas recolham os tributos aqui. A questão do ISS, se houve alguma medida provisória, como você está dizendo, não acredito que seja convênio, deve ser uma norma mesmo, né? uma legislação. Se houve para que incentivasse aquela produção. É um contrato, né, de prestação, acho que de serviço, né? Não, então, só se for só com a Petrobras, mas então, a gente não pode interferir nisso. Agora, a gente tem como fiscalizar as empresas que prestam serviço para ela. Acho importante, porque quando ela está em pleno funcionamento com milhares de funcionários, as nossas pousadas estão todas ocupadas, há um movimento nos nossos restaurantes, nas nossas lanchonetes. Então, é importante que venham empresas que gerem empregos aqui até para movimentar o comércio. De outra parte, tem que exigir dessas empresas que também têm lucro aqui no município, que efetivamente investam no nosso município, né? Para explicar para aquele que de repente não é aqui do município, Tequinte, nós estamos falando Tequinte. Rápidas palavras, o que é Tequinte, doutor, para quem não sabe? Você fala da Tequinte, mas eu estou falando de empresas no geral. Não, mas eu digo... é uma grande empresa que trabalha com construção... Navegação, construção de plataformas, né, na área até do petróleo, né? Pré-sal e essas coisas todas. A gente sabe, mas o telespectador que está assistindo não sabe, por isso... Inclusive, há já outras empresas também, né, como a Subsi, o Debrecht, então são grandes empresas de grande porte que utilizam aqui o nosso município, especificamente o Balneário de Pontal do Sul, por conta do mar, né? Então, tem que exigir dessas empresas que as medidas compensatórias pela demanda que efetivamente trazem para o município, mas jamais desistir que elas venham, né? Incentivar até que venham. Taico. Doutora Virgínia, você coloca, não é só aqui em Pontal, a gente tem visto, essa semana a gente fez a cobertura do lançamento da pré-candidatura do Nélio Prevô por Curitiba. O slogan dele é ficha limpa. Aqui nós temos também candidato que é ficha limpa, primeiro perguntar se a candidata é ficha limpa. Nós fizemos todas as perguntas para os demais candidatos. E como é que você vê a ficha limpa? É uma obrigação do cidadão ou aquele prestador de serviço à comunidade? Como é que você vê começando se você é ficha limpa? Olha, se eu não for ficha limpa, eu não posso ser candidato. Mas uma das condições de elegibilidade é você senão não tem a certidão, né? Inclusive já estou com as minhas certidões exigidas pela Justiça Eleitoral, todas na mão. Eu penso o seguinte, é uma condição sine qua non, né? É uma condição imprescindível para que seja candidato ser ficha limpa. Até quando me perguntam isso, porque exatamente tem muito candidato usando essa questão, né? De ser ficha limpa. Eu sou ficha limpa. Quer dizer, isso não é mérito. Você entende que quem está respondendo e não foi condenado ainda, ele é ficha suja? Se ele estiver respondendo um processo criminal na esfera civil, trabalhista, sei lá, qualquer problema, mas ele não chegou, o seu processo não chegou a uma conclusão, ele pode ser até absolvido lá no final.
Se no teu entendimento ele é ficha suja? Eu já disse no bloco anterior que eu, até pela minha formação, né, eu sou advogada. E existe também o outro princípio do direito, que é o princípio da presunção de inocência, né, Taico? Então, até que não se prove, a pessoa é inocente. E pela lei do ficha limpa, é só após a condenação. Então, mesmo... E trânsito julgado ainda, né? Depende do crime. Às vezes, mesmo que não tenha trânsito em julgado por conta do... Colegiado. Da questão de recurso aos tribunais superiores, se for uma decisão de colegiado, ele já se torna ficha suja. Então, isso quer dizer que essa história de ficha limpa não vai porque você está concorrendo com os demais. Se os demais estão concorrendo com você, é porque são ficha limpa, senão não tem a certidão para concorrer, né? Só que eu ia só complementar isso. Infelizmente, por conta de uma série de problemas, o nosso judiciário ele é meio moroso, né? Então, lógico que tem fatos notórios, onde a pessoa até já confessa e já tem um monte de provas, mas infelizmente, por não ter ainda uma decisão judicial ou uma decisão de colegiado, pela lei ainda é considerado ficha limpa. Voltando a esse assunto ainda da T15, vamos nessa linha também. Eu queria saber o que a pré-candidata, a doutora Virgínia Pedroso, à Prefeitura de Pontal do Paraná, pensa, e algum projeto também junto, se é bom para Pontal, o Porto. Olha, eu estou há muitos anos aqui em Pontal e desde que cheguei aqui é a mesma, assim, toda a campanha vem a questão da promessa da vinda do Porto. Olha, eu sou totalmente favorável à vinda do Porto, desde que, da mesma forma como na pergunta anterior, seja exigido a devida contrapartida e que haja um desenvolvimento sustentável, né? Também outra briga que se tem, né, e muitas pessoas que são adversários do PMDB dizem que nós somos contra o Porto bancado pela iniciativa privada. De maneira alguma, nós somos a favor de que venha o Porto, que seja público ou privado, ou até numa parceria público-privada. Nós somos a favor do Porto. Só que dentro do que eu acabei de dizer, né? De normas e de exigências que eu acho que o prefeito, a prefeita, né? Faça para que as empresas que acompanham o Porto contribuam para o município, né? O que a gente pretende... Você acha que o Porto vai fazer uma transformação no município? Eu acho que o Porto, quando efetivamente puder e for instalado, vai fazer uma grande revolução no município. E que essa revolução seja para o bem do nosso povo e não para o mal. É óbvio que para vir o Porto, primeiro nós temos que ter acesso, né, Taico? Acho que a grande discussão é essa. Nós temos um problema viário grande aqui no município e acho que é totalmente inviável e até meio irresponsável a gente falar de Porto sem falar da estrada, né? Também muito se prometeu já, muito governador já prometeu, né, que vai fazer a estrada, inclusive quando estava na Procuradoria a gente fez todos os projetos e todos os estudos ambientais para que essa estrada pudesse já ter sido iniciada. Infelizmente, não. Então, não acho que vai ser de uma hora para outra e não adianta ficar falando para a população que, eu sendo prefeito em 2017 nós vamos ter Porto. Até porque não é uma coisa que o prefeito possa fazer, né? Pode incentivar, mas não é efetivamente quem vai implantar. Outra pergunta aqui, Virgínia, que é bastante polêmica aqui. A gente tem tido problema de alagamentos em razão de chuva, que claro, esses alagamentos é em todo o Paraná, em todo o Brasil, mas a reclamação é que demora para escoar a água, né? Porque a chuva é uma coisa natural, fenômeno natural e não depende do homem. Mas o escoamento que se torna lento e causa, né, as enchentes que atrapalham a vida do povo. A administração atual diz que o IAPA é que não libera as licenças ambientais, a juíza teve que conceder liminar para
obrigando o IAP, o Instituto das Águas, de fazer o trabalho. Qual a tua visão sobre esse problema do alagamento e esse empurra entre IAP, Prefeitura, com o Judiciário pelo meio? Eu acho que o grande problema é a falta de planejamento, né, Taíco? É uma coisa que eu sempre discuti. O município precisa de um plano de drenagem, né? Não adianta vir lá um secretário de obras ou um prefeito ou uma prefeita e achar que pode resolver abrindo um córregozinho. Nós temos que ter gente técnica que saiba exatamente para onde a água corre. E a gente sabe que é lá no canal, né? Vai para o Rio Peri. E o que acontece é que a manutenção desses canais, né? A limpeza, também não é feita de uma forma planejada. Então, daí vem a época das chuvas. Aí. Esse ano nós tivemos problemas gravíssimos aqui, né? Tanto que, igual você disse, que teve que até buscar o judiciário, que concedeu uma liminar que também era impossível de ser cumprida da forma como foi dada, porque não existiam exatamente esses estudos e para você fazer contratação na administração pública, tudo tem que ser feito através do devido processo licitatório, que é um processo demorado. Então, o que eu acredito precisa contratar profissionais, e aqui em Pontal nós temos gente que entende. Acho que a população que mora muito tempo aqui, inclusive os nativos, sabem bem para onde a água corre, o que tem que ser feito para diminuir essa questão dos alagamentos. Não adianta ficar aí também querendo mentir para a população e jogando só a culpa no IAP. E eu vou falar também do IAP, até porque eu estava falando agora há pouco com uma engenheira ambiental, exatamente com relação a isso. O IAP, ele é um órgão, além de político, né, porque também tem gente lá indicada pelo governador, o corpo dele é um corpo técnico. Se você apresenta lá um pedido de licença bem fundamentado e com pareceres, com profissionais qualificados, os técnicos do IAP vão entender e vão liberar. O problema sério que às vezes tem nesses pedidos de licenciamento é que às vezes o próprio município faz o pedido errado e não instrui os pedidos da forma que tem que ser feito. Daí chega lá, falta um documento, então é muito moroso o processo de autorização e licenciamento dentro do Instituto. Nós estamos aqui hoje entrevistando, sabatinando a doutora Virgínia Pedroso, que é pré-candidata a prefeita do município de Pontal do Paraná. A gente vai mais a um intervalo, volta no terceiro bloco com uma pergunta agora, né, sobre também, falamos do Porto, o plano diretor, né, o que pensa esse tão famigerado plano diretor. A única cidade litoral que não tem o plano diretor é Pontal do Paraná, e também sobre a saúde. O que a doutora Virgínia tem um projeto sobre a saúde para a população de Pontal do Paraná. Até já. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco, hoje sabatinando, entrevistando a doutora Virgínia Pedroso, que é pré-candidata à prefeitura, prefeita de Pontal do Paraná, e a gente já começa perguntando a respeito, a gente sabe, doutora, que aqui não tem um hospital, tem posto de saúde. Gostaria de saber do seu projeto, do seu pensamento e para amenizar os problemas dessa área, que é a saúde, né? Bom, especificamente com relação ao hospital, acredito que todo morador e usuário do SUS seja o grande sonho que o município tenha um hospital. Eu também não posso ser responsável de dizer para a população que, em sendo eleita, nós teremos um hospital a partir de 2017. Por que eu digo isso? Porque eu conheço o orçamento do município. O orçamento do município, ele não tem
recurso suficiente para que somente o município arque com as despesas de um hospital. Você veja hoje, nós temos as unidades de saúde, nós temos 24 horas e muitas vezes faltam o básico. Nós tivemos problema de faltar luva para os procedimentos, muita reclamação de falta de medicamento, às vezes falta médico, às vezes falta o básico. Como é que então, com o orçamento que nós temos hoje, a gente pode dizer para a população que nós vamos fazer um hospital municipal? O hospital é possível? É, desde que haja todo um planejamento e um credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde, para que venham recursos, inclusive do governo do estado e do governo federal, ou que haja uma parceria público-privada, como ocorre em outros municípios que têm grandes empresas, e essas grandes empresas arcam com algum custo desse hospital. Construir o hospital eu acho que é o mais tranquilo. Então, se está dizendo aí, né, que o governador vai liberar verba para a construção do hospital aqui, construir as paredes e o prédio, eu acho que é o mais tranquilo. O duro vai ser manter. Então, a gente não pode mentir para a população que só com dinheiro do município é possível manter o hospital. Com relação a outros problemas da saúde, eu entendo que parece até, a população vai pensar, é mais uma falando sobre isso. A saúde é a prioridade de qualquer governante, né? E a saúde, ela implica em várias coisas, não é só o posto, só o hospital. É a prevenção, é a questão desses animais que estão para a rua, é a questão do saneamento básico. Então, é um projeto que não vai dar para falar aqui em 5 minutos para você, Marcos, infelizmente. Mas a saúde vai ser uma das grandes prioridades caso eu seja feliz e eleja prefeito do nosso município. Você entende, Virgínia, que principalmente a falta de uma maternidade em Pontal do Paraná faz com que as crianças, ao nascer, a mãe ao dar à luz, a mãe quando está grávida, antes das crianças nascer, engravidou, evidente, aqui em Pontal. Mas quando a criança nasce, ali, todos os documentos ali, data de nascimento e aonde nasceu. Quer dizer, nasceu em Paranaguá, em Curitiba, em Matinhos, e é obrigado já fazer uma falsidade de dizer que nasceu em Pontal do Paraná, sendo que no fundo não nasceu, né? É uma brincadeira que a gente faz, mas já as crianças já começam mentindo desde ao abrir os olhos, né? Não, mas a maioria não é a falta de maternidade, né? Você entende que, de repente, a maternidade seria uma opção maior que até o próprio hospital? Eu penso que é a mesma forma do que eu disse anteriormente. Vamos dar o exemplo para os moradores que são mais antigos, porque nós temos muita gente nova aqui em Pontal, que não conhece bem a E o que tem de gente nova e gente já envolvida na política, quer saber tudo em 6 meses o que está se passando nos 20 anos de Pontal, né? Quando a gente assumiu a prefeitura, em 2005... tinha um prédio, né, o que eu disse na pergunta passada, quer dizer, você construir o prédio é o mais fácil. Onde hoje está o 24 horas de Praia de Leste, quando houve o pedido de recursos para o Ministério da Saúde para a construção daquele prédio, era exatamente para ser uma maternidade. Só que à época, o que acontecia? Não tinha um hospital regional, então havia uma promessa. Vou voltar de novo a dizer, na promessa do governador, né, de que o governo do estado arcaria com as despesas da manutenção dessa maternidade. A maternidade precisa de um pediatra, a maternidade precisa 24 horas isso, né, de um anestesista, de um cirurgião, de um obstetra, de toda uma equipe. Nós precisamos de uma UTI neonatal, quer dizer, tudo isso demanda recurso. Da onde que vem esse recurso? Então, havia a promessa, o comprometimento do governo do estado que ele manteria essa maternidade. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Houve, o Paranaguá tinha a Santa Casa, que estava vindo de um processo de decadência e estava fechando as portas. O governo do estado, na época, comprou, né, desapropriou e fez o regional. Então,
desistiu do projeto de fazer a maternidade em Pontal do Paraná, de bancar a manutenção da maternidade em Pontal do Paraná, porque Pontal está a 20 quilômetros do hospital, que é hoje a referência da saúde no litoral. É possível fazer uma maternidade aqui? Eu acho que é possível, desde que haja efetivamente um convênio com o governo do estado, com o Ministério da Saúde, para que venham recursos de fora para isso. Só com o orçamento do município, vou repetir de novo isso, não é possível, porque senão a gente vai usar todo o orçamento da saúde só para manutenção dessa unidade, sendo que nós temos as unidades de saúde, todo o resto que demanda recurso do município para manutenção. A gente já falou de um sonho aqui, né, quando foi perguntado sobre o hospital. Agora a gente vai para o Porto, né, que também foi um sonho, que você falou que há muitos anos. Agora, e esse plano diretor que está aí também? Inclusive, o pessoal tem dito que foi na gestão do Gimenez, que o Gimenez, quando foi aprovado, o Gimenez, a sua base política na Câmara, reprovou o plano diretor. Mas a discussão é agora, é o momento agora. Ali faz parte do passado, mas você pode, de repente, até falar alguma coisa. E esse plano diretor, você acredita que saia? Qual é a força que está segurando esse plano diretor para ser assinado? É interessante até que a gente possa conversar com a população, porque muitas pessoas falam em plano diretor e não sabem nem o que é isso, né? O plano diretor, na verdade, é um conjunto de leis. Essas leis, elas já foram aprovadas em 2007. Então, desde 2007, existem leis que compõem o nosso plano diretor aprovadas em plena vigência. Algumas dessas leis, especificamente a questão da lei de uso e ocupação do solo, né, da parte de zoneamento, é que ainda há algumas restrições dentro do COLIT. Mas a lei ela já existe, porque quem aprova a lei no município é a Câmara de Vereadores. Então a lei existe, o que não existe é o seguinte: por que falam tanto que precisa da aprovação do COLIT? Porque qualquer empreendimento que for feito aqui em Pontal precisa passar pelo licenciamento do IAP. Vai o pedido de licenciamento para o IAP, o que vai acontecer? O plano diretor não teve parecer pela aprovação pelo Conselho do Litoral, então o IAP não libera. Esse que é o grande problema. O que precisa? Vontade política do nosso governador, né? O atual prefeito, inclusive esses dias ouvindo, né, as promessas de quando ele foi candidato em 2012, era de que o plano diretor estaria aprovado em 3 meses, porque ele era bem amigo do atual governador, inclusive veio no palanque dele, e nós estamos aí há 3 anos e meio, depois que ele tomou posse, e não conseguiu ainda que o COLIT desse parecer. O COLIT exigiu mudanças na lei que já estava aprovada em 2007, a Câmara aprovou da forma com que o COLIT estava exigindo, e até agora não houve nessa aprovação pelo Conselho do Litoral, que é formado, gente, por maioria de secretários de Estado. O Estado tem a maioria das cadeiras dentro do Conselho do Litoral. Então, basta que o prefeito, com a amizade que ele tem lá com o governador Beto Richa, né, cumpra o que foi falado lá em 2012, que o governador ia aprovar o nosso plano diretor dentro do COLIT. Queria saber, doutora, voltando nesse assunto do COLIT, o próprio plano diretor, a gente sabe que a maior indústria aqui do litoral é a praia, são as praias, que geram empregos, também arrecadações, de uma forma ou outra geram. Eu gostaria de saber, há pouco tempo esteve aqui o diretor da Paranaturismo, né, o Jacó Gimenez, concedeu aí uma palestra, entrevista a nós também, e falando a respeito não só do turismo na pré-temporada, na temporada e também pós-temporada. Quando não tem temporada, eu gostaria de saber da senhora que tem falar para a população de Pontal, você tem um projeto sobre isso, para também propor isso à população, enfim, dizer o que se pode ser feito para o turismo aqui, fomentar em Pontal do Paraná. Qualquer pré-candidato e depois candidato a
a chefia do executivo do nosso município que não tiver um projeto para incentivo do turismo é porque não conhece o nosso município. É lógico que a gente tem, eu acredito também, viu, Marco, que não é só a questão da orla, é óbvio que ela é uma prioridade, mas nós temos outras belezas naturais aqui, nós temos Guaraguaçu, nós temos Sambaqui lá, que eu acho que tem que fazer tenho certeza que nós temos que fazer uma estrutura para que a gente atraia a gente do Paraná todo, inclusive estudantes, para que conheçam aquela região. Porque eu me lembro, eu não sou nascida aqui em Pontal do Paraná, que lá na época, ainda quando era a terceira série, né, do primário, na minha época, que a gente estudava a história do Paraná, a gente estudava o Sambaqui. E eu sou nascida no norte do estado, eu tinha a maior curiosidade de saber o que era, porque a gente lendo não tem a noção do que é. Então, eu acho que isso tem que ser explorado, a revitalização da orla também, mas não também com promessa vazia, como foi feito na campanha passada, que em 6 meses a orla estaria toda reurbanizada. Acho que a gente tem que trabalhar dentro do orçamento que o município tem, isso eu tenho discutido com a população. Atualmente, do nosso orçamento, pelo engessamento, até por conta do aumento de gasto com funcionário, com gasto com pessoal, sobra aí cerca de 3% a 5% do que se arrecada para investimento. Então, isso representaria hoje aí uns 4, 5 milhões de reais por ano. Com esse valor é possível fazer sim um projeto que seja desde Monções até Pontal do Sul. Estou esperando e confiante como moradora do município que esse projeto pequeno que tem começando lá na Praia de Leste seja de agrado da população, dos nossos comerciantes e dos nossos visitantes, né? Tanto os turistas como os veranistas, né? Que têm casas aqui. Porque se for bom, tem que ser continuado e, na verdade, tem que ser começar lá em Monções, né? E estendido até Pontal do Sul. Tá aí que eu vou deixar com você agora uma pergunta no ar que você vai fazer para ela responder a doutora Virgínia e algumas outras perguntas no último bloco. Fica com você, Taíco. Fazer a mesma pergunta que a gente fez aos demais pré-candidatos que por aqui passaram. Qual a avaliação que você, como pré-candidato, faz da atual administração do prefeito Edgar Rossi? Como a gente já falou, vale do prefeito, mas de uma administração toda. No próximo bloco, no último bloco, você vai responder esse e outros assuntos aqui que estão ainda pendentes na pauta. Com uma segurança também. Voltamos já já. Muito bem, voltando com o quarto e último bloco, hoje a TV Paraná, o nosso programa de entrevistas, sabatinando a doutora Virgínia Pedroso, que é pré-candidata a prefeita de Pontal do Paraná. E o Altair Ferreira vai novamente fazer essa pergunta que ele deixou no ar no nosso intervalo. É com você, Altair Ferreira. Qual a avaliação que se faz da atual administração do prefeito Edgar Rossi? Essa pergunta, como eu já falei, nós fizemos a todos os pré-candidatos. Eu, como cidadã, tenho a minha avaliação pessoal, mas acho que a grande avaliação da administração, da atual administração, vai ser a urna dia 2 de outubro. Pessoalmente, aí eu vou falar como uma cidadã, né, que conhece o município, eu penso que foi uma administração muito mal planejada. De repente, até por conta da falta de experiência do atual prefeito em administração pública, penso que a gente ficou estagnado, o município ficou estagnado muito tempo da administração. Agora, esse ano, resolveu fazer várias coisas que teve promessa de ser feito lá em 2013, já na posse, né? Então, acho também que orçamentariamente, financeiramente, não houve um grande planejamento. A minha avaliação é que foi uma administração ruim para o
para nossa população. E também eu tenho ouvido muito, assim, até no seu Facebook, tá aí, entrevistas, né, do atual prefeito, culpando essa inércia de início de mandato à nossa administração. Isso não é verdade, é que ele tem dito que pegou o município com dívidas, com a máquina emperrada. Na verdade, ele não sabe o que é pegar um município com dívida e sem estrutura nenhuma. Quem pegou o município assim fomos nós, em 2005, quando assumimos. A prefeitura não tinha nem sede própria, a maioria dos imóveis eram locados. Nós deixamos a prefeitura com 8 milhões de reais em caixa, isso está assinado pelo atual prefeito. Ele também fala aí de uma dívida que teria deixado o município aí com relação a uma empresa que o município executou, fez as execuções fiscais, cumprindo a obrigação legal e que ele teria pago. Assim como ele teve que pagar algumas dívidas que o município foi condenado, quando nós também participamos da administração, nós pagamos muita dívida. E acho que o prefeito tem que assumir os ônus e os bônus do cargo. Então tem que parar de colocar a culpa sempre no gestor anterior e dizer o que veio. Na verdade, 2013, 2014, 2015 não foi feita absolutamente nenhuma obra, o município não adquiriu. Pra você ter uma ideia, tá aí, quando nós tínhamos proposto a desapropriação daquele imóvel ao lado da prefeitura, à época até para fazer um terminal rodoviário, um terminal turístico lá, e a atual gestão simplesmente desistiu da desapropriação. Pelo contrário, além de não adquirir nenhuma área, pretendeu-se, né, vender inclusive áreas que era de patrimônio do município. Então a minha avaliação é que a administração foi muito mal planejada e muito ruim para a população. Queria falar agora a respeito dessa área, né? Sendo prefeita, doutora Virgínia, de Pontal do Paraná, como a senhora vai lidar com a segurança da população? É importante que se diga que segurança é a obrigação do Estado. Mais uma vez, vou questionar a boa amizade do atual prefeito com o governador Beto Richa, que prometeu mundos e fundos para Pontal e efetivamente a gente não viu esse governador fazer muita coisa para cá, mesmo dizendo que é amigo do atual prefeito. Mas, claro que o município tem que contribuir com a segurança pública. É um clamor da população, a gente tem visto que a violência tem aumentado e legalmente o que o município pode fazer? Primeiro, é a questão de iluminação, de limpeza desses terrenos baldios. A questão, né, o atual prefeito implantou a guarda municipal, então também a guarda pode contribuir para dar mais segurança para a nossa população. Mas a exigência, inclusive esses dias eu participei de uma reunião com o secretário de Cidadania e o prefeito, e a gente tem que ter poder da voz da população para exigir do governo do estado que não mande efetivos só na época da temporada. Que eles se lembrem que tem moradores aqui e que invistam. Nós precisamos de um investimento tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Para que também daqui a pouco, sabe o que acontece, Mar? Isso é um fato e as pessoas que estão me ouvindo vão entender. Quer dizer, a maior parte dos recursos ficam lá, nível estadual e nível federal. E as obrigações ficam aqui para o município. Então, se a Guarda Municipal começar a exercer funções que são de obrigação do Estado ou até do próprio governo federal, daqui a pouco eles vão querer entender que é também legal que a gente municipalize a segurança pública, o que seria um caos. Então nós temos que efetivamente exigir do governo do Estado maior investimento na nossa Polícia Civil, na nossa Polícia Militar, e a Prefeitura cumprir sua parte, com uma iluminação decente, com a limpeza desses terrenos baldios e também continuar investindo aí na Guarda Municipal.
Doutora Virgínia, só você falou no bloco anterior que você entende que o fato do Dr. Gimenez ter falecido, aí fica fácil fazer críticas aos 8 anos de administração dele. Essa bandeira da defesa da administração dele, você entende que ficou para você rebater e levantar? O prefeito não administra sozinho. O prefeito não administra sozinho. Eu fiz parte da administração do Gimenez. Eu não sou pré-candidato para defender a bandeira do Gimenez, até porque quem conviveu comigo enquanto procuradora sabe que eu tinha muitas divergências com o Gimenez. Mas, antes de tudo, respeitava muito, como respeito ainda, porque ele colocou o nosso município nos trilhos. Nós pegamos um município com dívidas enormes, sem estrutura nenhuma. Para você ter uma ideia, Taíco, nós não tínhamos uma patrola, nós não tínhamos carro, nós não tínhamos computador. O servidor vai lembrar, nós não tínhamos os fios todos pendurados, a gente não tinha estrutura alguma. E ele deixou o município redondo. Inclusive, em 2011, nós, pela Firjan, nós fomos eleitos, a nossa administração foi eleita a segunda melhor gestão. Nós perdemos só para Maringá, de gestão fiscal e administrativa. Então, eu me orgulho de ter feito parte da administração dele. Não fizemos tudo, teve várias críticas, né, e a população está correta, mas me orgulho de ter feito parte da administração, que acho que fez muito para o Pontal. O atual prefeito fala aí, né? Os 23 prédios públicos da educação, eu reformei 17. Mas vamos ver com a população, quem é que construiu a maioria desses prédios públicos? Quem é que fez a maioria das unidades de saúde? Quer dizer, então eu me orgulho de ter feito parte, sim, da administração pública. E a educação na tua administração, Virgínia? Para a gente agora, está o tempo ficando curto, perguntas rápidas. 4 minutos para encerrar. A educação, que é um tema que nós não podemos deixar ele. A educação, quem me conhece sabe, eu fui professora antes de ser advogada. Então, a primeira coisa, Taíco, é a volta do período integral, tanto no CEMEIS quanto a ampliação do período integral nas outras escolas, nas escolas lá que atuam do 1º ao 5º ano. Também pretendo fazer às 6 horas no CEMEIS para as agências educativas, para que o CEMEIS funcione no período que os pais trabalham, né? Então, que haja um aumento da jornada, do horário de funcionamento do CEMEIS, e com rodízio de 6 horas. Mas também, assim como a saúde, eu teria que ter pelo menos 1 hora para falar o que eu penso para a educação, porque são várias questões, não é só essa questão do período integral. É a questão que passa pelo pedagógico, pela estruturação das unidades, não é só falar que vamos fazer o período integral, mas é como é que vai ser feito, o que vai ser dado durante o período integral. Eu acho que em meio minuto, 1 minuto eu não vou conseguir falar tudo, mas a população pode ficar ciente que caso eu seja prefeita, nós vamos fazer uma revolução na área da educação. Tem 1 minuto para você responder, né? Que nós temos ela queria fazer, se você vai dar tempo de fazer as considerações finais aí, né? Aqui um item que a gente... O lazer, 1 minuto. O lazer para a juventude e o lazer para a terceira idade, que cresce a cada dia no município. 1 minuto também para falar sobre isso é pouco. Eu entendo que o lazer, principalmente para a juventude e também para a terceira idade, que nós temos um grande número de pessoas na terceira idade aqui, tem que ser prioridade também da administração. Mas também tem que ser com planejamento, não é só fazendo eventos esporádicos, tem que ser uma coisa articulada e planejada para que seja direto, que não sejam esporádicos. Na época a gente fez o Centro de Convivência do Idoso, a ideia era expandir atividades lá diárias para a terceira idade. Então, nós também temos projeto para isso, mas infelizmente pelo tempo que eu tenho aqui, não vai ser possível explorar tudo. Mas é
importantíssimo, e a questão da juventude até para que ocupe os nossos adolescentes, crianças e jovens, para que não vão no caminho andando. E tem gente que pode dizer, Marcão, que de repente 1 hora é muito, 1 hora ficou pouco. Aqui você mesmo teve essas dificuldades de tempo para responder algumas perguntas. 1 hora ficou pouco, não só para você, os demais candidatos também tiveram que acelerar na reta final, né? Porque nós, infelizmente, estamos chegando ao final, Marcão. E nós estaremos juntos com certeza com esses A pré-candidatos. consideração final. Vamos deixar então, temos quantos minutos? 30 segundos, minuto é isso para as considerações finais da hoje a entrevistada, a doutora Virgínia Pedroso, pré-candidata a prefeita de Pontal do Paraná. Então, eu queria agradecer mais uma vez a TV Paraná e aos ouvintes, né, que é a razão dessa entrevista, e dizer para todos que nesses meus quase 50 anos de idade, a maior parte desse tempo eu passei prestando assessoria na área pública. Então, eu me sinto extremamente preparada para que, se for da vontade da população, seja prefeito. Porque hoje não basta boa intenção, ser bonzinho, achar que pode fazer tudo. A administração pública hoje, a pessoa tem que ter conhecimento e experiência para poder tocar na frente. Prova disso, ela atual prefeito que entrou e deixou o município parado aí por 3 anos, talvez por experiência. Então aí nós vamos conversar com a população caso o meu nome seja efetivamente homologado como candidata a prefeita em 2 de agosto, que é o dia da nossa convenção. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, muito obrigado, sucesso na sua caminhada, e nós estamos aqui com a nossa TV Paraná, num serviço de utilidade pública, prestação de serviço hoje para a população desse município Pontal do Paraná. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.